Olá, pessoal! Aqui novamente com vocês, Daniel Breyer, CEO da B2HR, com o nosso podcast da B2HR, Pessoas Mudam o Jogo, e hoje eu tô com uma convidada super especial aqui comigo, Marcela Elmore. Elmore? Elmore. Elmore. É um sobrenome Pronto. desafiador. Tá vendo? Já começamos com um desafio, né? Isso Então, aí. tô aqui com a Marcela, pessoal. Ela vai trazer aqui conteúdos incríveis. Estava batendo um papo com ela antes e vocês vão ter muitos e muitos insights. Marcela, por favor, primeiramente, obrigado por ter vindo aqui no podcast da B2. Queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho quem é a Marcela e um pouquinho da sua carreira. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite, né? A gente estava falando aqui, que bom que saiu essa gravação, que a gente estava tentando encontrar as agendas, mas uma alegria estar aqui, né? Uma alegria com o pessoal que está nos acompanhando também. Eu sou a Marcela Elmore, a gente já se conhece de longa data. Atualmente sou diretora de Pessoas e Cultura no GRAM, antigo GRAM Cursos Online, mas a gente criou aí outras unidades de negócio, o negócio cresceu, estamos hoje como GRAM, nos posicionando como GRAM. Tenho mais de 22 anos de carreira, né? Especialmente na área de gestão de pessoas. Sou mãe da Cecília, sou esposa do Vinícius, sou tutora do Brownie, sou apaixonada pela vida, sou uma sobrevivente de um câncer de mama, né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, que fez parte da minha trajetória também, me ensinou demais. Imagino. Foram muitos aprendizados. Sim. E eu acho que é isso. Sou uma apaixonada aí pelo que eu faço. Costumo dizer que sou uma privilegiada, né? Porque eu não tenho aquela ansiedade no domingo à noite. Eu amo o que eu faço, né? Gosto exatamente de atuar com gestão de pessoas e tenho tido o privilégio, né, de fazer isso ao longo da minha trajetória. Muito bom. Comecei minha carreira na Ambev, né? Trabalhei lá por 7 anos. Eu vou dar um passo para trás para você agora. Você não começou sua carreira na Ambev, não? Comecei na empresa Júnior. Conheci, pessoal, a Marcela na empresa Júnior de Administração. E ela foi uma das pessoas que fez com que a gente conseguisse abrir, à época, a empresa Júnior de Economia. Lembra que a gente teve um papo nisso? Disso. Como é que é a empresa Júnior e tudo mais? Então, o seu primeiro passo foi a empresa Júnior, Júnior, hein? É verdade. E eu tenho muito orgulho de contar isso. Assim, eu acho que fez muita diferença na minha carreira ter passado, né, pelo movimento Empresa Júnior. Sim. Contratei muita gente também do movimento Empresa Júnior, assim, é impressionante. Mas quando eu saí da faculdade, sou formada em administração, quando saí da faculdade, comecei direto ali na Ambev, né? E foi uma experiência, no mínimo, desafiadora, né? Sair de uma empresa júnior para uma empresa multinacional com mais de 35 mil funcionários só no Brasil, né? Bastante desafiador. Mas fiz uma trajetória muito bonita lá na minha carreira. Fui gerente da unidade de Brasília, do Centro de Distribuição, fui gerente regional Centro-Oeste, fui especialista no corporativo lá em São Paulo, me mudei para São Paulo, eu sou de Brasília, fiquei nesse tempo ali também, né, vivenciando essa experiência de trabalhar na administração central, né, um desafio grande também. Sim. E aí recebi o convite para montar a área de gente e gestão da Wiz, na época era Par Corretora. Você estava em São Paulo quando recebeu? Estava em São Paulo. E a posição era para Brasília, eles tinham recebido um investimento e queriam se preparar para abertura de capital. E eu amo um bom desafio, né? Então eu topei. Montei toda a equipe, treinei, ferramenta, processo, participei da abertura de capital também, que foi algo muito legal. Foi minha primeira posição também de diretoria, né? Então também foi uma guinada ali na minha carreira esse momento. E aí fiquei lá por 6 anos e decidi empreender. E aí abri a NW2, New Ways of Working, uma consultoria, né, de gestão de pessoas. A gente gostava de se posicionar naquela época como uma empresa que acelerava ali a transformação ágil do RH. Legal. Atendemos grandes clientes, né, Ambev, Cosan, Pirelli, Bayer, enfim. Foi muito legal a experiência. E aí eu recebi o convite para assumir a diretoria de Pessoas e Cultura no GRAM. E aí, na época, eu falei, não, gente, mas eu já tô com o meu negócio, o que eu vou fazer aí? Mundo corporativo de novo, não. Mundo corporativo de novo, não. E aí, mordi a língua, né? Conheci os sócios da empresa, são pessoas maravilhosas. A gente estava até agora falando agora mesmo sobre eles. E tô, assim, numa empresa muito bacana. Vou completar
5 anos agora já, no meio do ano, passa muito Passa rápido. rápido. Nossa, E a oportunidade, assim, de criar de montar um time maravilhoso, trabalhar com pessoas incríveis, com desafios também de dar friozinho na barriga, né? A gente estava falando, eu cheguei no Gran, a gente tinha um pouco mais de 400 pessoas, a gente triplicou de tamanho, triplicou o faturamento, então tá muito legal essa jornada também. que legal. E uma equipe de 40 pessoas, pelo que você estava me falando, né? 40 pessoas e 40 profissionais maravilhosos, assim, eu tô falando aqui, eu estava falando também disso, né, não é porque eu tô aqui gravando o Sim, podcast, sim. mas de um nível altíssimo, assim, né, de senso crítico, de envolvimento com o negócio, de vontade de se desenvolver, então, uma equipe, assim, Nota fora, nota 10. 10. Que bom, que Acho que é bom. a melhor que eu já montei até hoje. Olha, e você é uma grande especialista em formação de times, né? Porque você já passou por algumas escolas. Na UIS você teve a Sim. oportunidade de literalmente montar ali dentro da diretoria Uhum, o time todo. E agora montando novamente todo esse time, todo esse arsenal lá no Gran, né? é Então verdade. é um baita desafio, né? É um baita desafio. E eu costumo dizer que a gente tem que reconhecer nossas qualidades, aquilo que a gente é muito bom. E eu acho que eu sou muito boa em formar time, Daniel. Assim, é uma coisa Pronto, que eu me orgulho, assim, né? pronto. Por onde eu passei, né? Em todos os meus desafios, assim, começando na empresa Júnior, depois Ambev, depois na UIS, na NW2 e agora no Gran. Eu montei times, assim, excepcionais, assim. Sabe, não é só porque é a minha visão, mas hoje mesmo na UIS, eu costumo receber esse retorno dos diretores, né, que são os meus pares, meus parceiros lá, falando assim, poxa, Marcelo, eu nunca trabalhei com um time de RH igual o seu, assim, é uma coisa realmente Sim. diferente, né? E eu fico muito feliz, né, porque tem todo um trabalho por trás para a gente construir esse time, para dividir a minha visão do que eu espero né, desse time, das minhas expectativas. Eu costumo ter uma gestão assim muito transparente. Ontem mesmo tive uma conversa dura com o time, né? Mas é isso, eu prezo muito pela transparência e pela coerência, né, assim, do discurso com a prática, né? Então acho que isso acaba refletindo bem aí na equipe. Legal. Marcela, tem 22 anos, então provavelmente que a gente se conhece, talvez um pouco mais, né? Talvez, que a gente para de contar para não dar a idade. Pronto. É. Aí, olha, eu tava pensando aqui, falei, nossa, olhei pra empresa júnior aqui, vi a gente lá naquela época lá de trás, de faculdade, a Uhum. gente sempre manteve algum tipo de contato, né? Mesmo que Sim. mais espaçado em alguns momentos. Mas eu queria que você falasse pro pessoal, quais foram os grandes pontos de guinada, assim, da sua carreira? Onde que você acha que, bom, isso aqui mudou a minha carreira? Tá. Olha, pergunta difícil, mas É por isso que você deu a guinada, por quero isso que que você eu dei. passe essa dica pro pessoal. Mas sabe que eu acho que é o momento que você sai da sua zona de conforto, assim. É o momento que você assume mais riscos. Normalmente é o momento que você tem aquele crescimento, né? É, Nada contra a zona de conforto, às vezes é muito bom estar na zona de conforto, né? Mas eu vejo assim que as guinadas que eu tive foram decisões que eu tive que tomar que eu sabia que eu estava me expondo mais, né? Que eu estava Uhum. assumindo mais riscos. Então, ia com mais frio na barriga, né? Mas ia. Então, assim, eu me lembro, assim, a minha primeira gerência, né, que eu assumi, eu tinha 24 anos de idade, né? Eu era muito nova, né? E eu pensava assim, gente, será que eu vou dar conta? Sabe? Mas eu falava, não, gente, se a Ambev acha que eu dou conta, vambora. E ia com frio na barriga mesmo. E aí depois teve, por exemplo, a mudança para São Paulo, né? Foi uma coisa que me tirou completamente da zona de conforto. Morar numa cidade que eu já tinha ido várias vezes a trabalho, mas nunca tinha morado lá. Uhum. Trabalhar num corporativo, atendendo o Brasil todo, né? Então, foi um desafio enorme para mim, assim. E, de novo, foi aquele momento que era frio na barriga. Eu falava, gente, eu vou ou eu não vou? Mas eu falei, eu vou. E foram decisões que eu fui tomando que foram, de fato, acelerando minha carreira, né? Uhum. Então, depois que eu estava lá, recebi o convite para formar a equipe na UIS. Era uma posição de diretoria, que até então eu não tinha. Também me deu frio na barriga, né? Será que Poxa, eu tô pronto, será que né? eu tô pronta, né? Eu virei diretora com 28 anos de idade, Olha. né? Assim, foi uma carreira meteórica, assim, muito rápida mesmo.
E eu falei, nossa, eu não sei. Eu olhava para o lado, os meus pares todos muito mais experientes do que eu era mais nova, eu era uma das poucas mulheres, e eu falava, gente, será que eu tô pronta? E eu falava, mas eu vou com medo mesmo. A gente patina, a gente toma decisão errada, faz parte do jogo, né? Mas cresci tanto, né, nesses movimentos. Depois a decisão de empreender, né? De novo, você vai sair de um conforto. Pô, ganhava bem, ganhava salários, vários, né, salários de bônus Bônus. no fim do ano. Tava com uma vida muito confortável, né? E as pessoas, você é louca, tal. Mas eu queria viver aquilo, sabe? De começar uma empresa do zero, de me desafiar, falar, cara, será que eu sou capaz de tocar uma empresa? E, de novo, friozinho na barriga, será que vai dar certo? Vambora. Enfim, eu acho que foram muitos pontos ali, né, de virada na minha carreira, a decisão também de voltar para o mundo corporativo, porque a empresa estava dando certo, estava crescendo, e aí, será que é a hora de sair, né? Mas, de novo, é você assumir algum risco. Eu acho que é muito difícil a gente prosperar sem assumir riscos. Então, acho que os pontos de virada foram exatamente as decisões difíceis que eu tive que tomar, assumindo algum risco e saindo da minha zona de conforto. Muito bom, muito bom. E quando você olha para essa retrospectiva que você acabou de fazer aqui, você não cansa, não? Tá um pouquinho cansada, não? Porque no mundo de hoje. Daniel, meu nome é exausta. Eu tô. Eu brinco, meu nome é Marcela, meu sobrenome é Cansada, né? Não, porque olha só, a pessoa trabalhou na Ambev, aí da Ambev foi morar em São Paulo, né? Aí, pô, o Wiz Aquela volta, loucura. aquela loucura de São Paulo. Então já Sim, acelerou, voltou para uma posição de diretoria. Acelera mais ainda. Vou abrir empresa, então agora tem que conhecer mais coisas que não só de RH. Corre mais. Vai para uma outra empresa que tinha um modelo que está indo para um lado mais digital e tudo mais. Corre de novo. Tá cansado um pouquinho, né? Mas sabe que, assim, hoje em dia quem não tá cansado, né, Daniel? Assim, a gente tava falando sobre isso, assim, são tantos estímulos, são tantos desafios, né, que a gente tá com essa sensação de que a gente tá sempre correndo, né? Uhum. A gente tava falando agora mesmo, antes de entrar aqui na gravação, do WhatsApp, quantas mensagens para responder e aquela loucura do nosso desafio das agendas para fazer dar certo esse encontro. Exato. Eu acho que, assim, não que eu não quero normalizar isso, porque eu acho que a gente não deve normalizar, mas tem sido desafiador, né? Assim, equilibrar muitos pratos, e eu acho que mais do que isso, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu já trabalhei em todas as empresas que eu passei, eram empresas que são conhecidas, inclusive, por ter uma carga de trabalho alta, uma demanda grande, não eram, né, empresas tranquilinhas. Será que a gente está ficando mais cansado? O que está acontecendo, né? Que a gente está com essa sensação de exaustão. A gente vê os números, né, subindo de burnout, de ansiedade, né? Coisas que já são comumente conhecidas. Somos o país mais ansioso do mundo, o segundo no ranking, né, de burnout, o quinto, eu acho, que em depressão. O que está acontecendo, né? A gente está trabalhando mais do que antes? Por que você acha que está acontecendo isso no Brasil? Olha, Nessa sua reflexão, tem alguma resposta, algum caminho que você encontrou? não tem resposta simples, mas tem algumas variáveis que eu encontro, assim. Eu acho que uma delas, eu acho que a gente está mais sobrecarregado, mas não no sentido de horas de trabalho. Né? Porque eu acho que isso a tecnologia ajuda muito, né? Hoje em dia, com inteligência artificial e tudo, você tentar reduzir um pouco o trabalho mais operacional e ganhar tempo. Ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque essa tecnologia que a gente nunca esteve tão avançada, né? E nos ajuda, teoricamente, a ganhar tempo, ela nos gera uma ansiedade absurda e uma exaustão absurda, né? Por quê? Porque é a interrupção o tempo inteiro, são as notificações, é a comparação que você faz nas redes sociais, é a sensação de ver que a IA está evoluindo e você não sabe se o seu emprego vai continuar ou não vai continuar. Você vê que tem uma ferramenta nova sendo lançada todos os dias e você não conseguiu nem aprender a de ontem. Então, acho que tudo isso traz uma carga mental, né? Assim, uma fadiga mental mesmo. Então, acho que em termos de sobrecarga, a gente está mais sobrecarregado que antes. Então, queria pegar alguns pontos aqui
para a gente tentar montar algumas hipóteses Bora lá. para quem for de RH conseguir pensar se isso faz sentido e você me ajudar nessa construção desse mosaico. Vamos lá. Tá. Você acha que as empresas hoje, elas estão subdimensionadas no quadro de pessoal delas? Acho que não. Elas estão bem dimensionadas de uma Claro que maneira geral. é uma coisa que pode variar muito de empresas para empresa, Tá. né? Mas eu acho que tem muita empresa que não olha para uma questão de queda de produtividade com base na exaustão, por exemplo, na sobrecarga, porque assim, o burnout, a exaustão, ela não é ruim só para o colaborador, ela é ruim para a empresa, né? A gente perde nossa capacidade de concentração, nossa capacidade de execução, a gente começa a procrastinar mais. Então, eu acho que a partir do momento que a gente vive numa sociedade, né, que a gente fala da sociedade do cansaço, né? Acho que é um termo bem difundido já, que vem de uma sociedade do desempenho. Que a gente tem que desempenhar bem o tempo inteiro. A gente tem que performar bem o tempo inteiro. A gente tem que melhorar o tempo inteiro. A gente tem... Então, aquela sensação de que você não pode ser mediano. Você tem que estar sempre melhorando, melhorando, e muito bom, e performando. Isso gera uma exaustão, né? E... Bom, enfim, eu acho que é isso, Não assim, é sabe? sobre Não a quantidade de pessoas. Não é sobre a quantidade de pessoas. É mais sobre a qualidade do trabalho. E essa pressão por estar sempre entregando, performando. E o que eu acho, assim, a gente é muito bom em fazer gestão de desempenho. A gente Perfeito. não olha para gestão de energia, sabe? Assim, de como as pessoas estão. E a gente não consegue estar com a energia alta o tempo inteiro, né? Tá. Então, eu acho que talvez equilibrar um pouco mais, né, as jornadas, a própria arquitetura do trabalho, isso, o RH tem um papel muito importante, assim, né? Poxa, será que a gente não está tendo reuniões demais? Será que a gente não tem burocracias demais dentro da companhia? Será que a gente não pode revisar processos, simplificar processos? Eu acho que esse é muito papel nosso também, sabe? De trazer essas provocações para os líderes e ver como que a gente consegue mexer na arquitetura do trabalho para tentar simplificar. Porque eu acho que simplificando, né, a gente não vai precisar crescer mais quadro, né? Até porque a gente sabe que só crescer quadro gera uma complexidade que só aumenta. A gente também falava disso há um tempo atrás, né? Aumenta a complexidade das relações, da comunicação, do gerenciamento de expectativas de tantas pessoas, enfim. Então, não acho que o caminho é contratar mais pessoas. Eu acho que o caminho é a gente saber fazer escolhas, né? E entender que nem tudo a gente vai conseguir fazer, né? E conseguir claramente ver para onde vamos e fazer as priorizações corretas e fazer essa gestão de energia, né? Assim, de pensar que as pessoas, elas não estão bem o tempo inteiro e elas não performam o tempo inteiro. Ninguém consegue... Eu sempre falo isso pro meu time, eu falo, gente, eu não quero que vocês estejam performando sempre no 100%. Eu sei que vai ter dia que vocês vão estar lá no 60%, no 50%. Mas vai ter dia que vocês vão dar o gás e vocês vão estar no 120%. Na média, a gente tem que estar bem. Mas eu sei que tem dias que você vai ter que... Cara, hoje eu não dou conta, hoje eu preciso parar. Hoje não tá legal, hoje dá não um tá tempo, legal. né? Reduz alguma coisa. A gente se respeitar, né? Assim, Sim. também os nossos limites é muito importante. Só que numa sociedade que cobra a minha performance o tempo todo, isso gera uma ansiedade nas pessoas fora do normal. E parece fracasso, né? Em algum momento. Parece fracasso. Aí, isso o líder tem que saber manejar muito bem, né? Isso. Eu acho que até pensando aqui nas causas, eu acabei falando só uma, mas eu acho que uma das coisas que também a gente tem essa percepção de que a gente está mais cansado e mais exausto, porque hoje a gente tem mais até vocabulário para falar sobre isso, sabe? Porque durante tanto tempo, inteligência emocional, exaustão, bem-estar, depressão, burnout, não eram palavras do vocabulário de uma empresa, sabe? Até assim, tudo que era relacionado a transtornos mentais, como ansiedade, depressão, burnout, era mal visto. As pessoas tinham até vergonha de sinalizar, né? Então a gente também tinha uma subnotificação dos casos, né? E ainda tem. E ainda tem. Mas eu acho que depois da pandemia, eu tenho a impressão que
as empresas deram mais foco para isso e isso começou a entrar no vocabulário das empresas. A gente começou a desmistificar algumas coisas de que, gente, é normal, né, gente? Faz parte. Se você está sofrendo, né, com transtorno de ansiedade e tal, sinaliza. A OMS reconheceu, né, burnout como doença ocupacional recentemente, enfim. Então, acho que foram vários movimentos que foram acontecendo nos últimos anos que também nos ampliaram esse repertório, né, e esse vocabulário, e para a gente hoje é mais fácil falar e diagnosticar. Porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, sei lá, 20 anos atrás eu não lembro das pessoas falarem sobre isso. Não existia. Era assim. Assim, existia, mas era muito era menos. pouco E a gente citado. trabalhava muito, não era porque muito. não trabalhava. Então eu fiquei pensando, o que mudou, né? Então eu acho que foi isso, eu acho que foi tecnologia. Com certeza. E repertório, vocabulário, que também nos tornou mais habilidosos para falar e diagnosticar esses casos, E sabe? poder ter abertura para poder falar dessas situações, né? Porque antigamente, se acontecia, você não sabia muito bem, ou não se falava o que era, e acabava ou tendo subnotificação, ou falando, a pessoa agora não entrega mais. Mas não entrega mais por quê? O que aconteceu com ela, né? Exatamente. Agora, fato que quando a gente recebe essa enxurrada de tecnologia, e eu, pelo menos, falo muito com o meu time, falo com alguns empresários, que nós somos muito bebês ainda para saber lidar com tanto de tecnologia que a gente está recebendo nas mãos. Então, a gente não tem educação para isso. Não. A gente tem um problema de educação financeira, né? E até saúde financeira, que gera problema de saúde emocional também. Verdade. Mas a parte tecnológica, a gente não sabe muito bem lidar com esses garotos que ficam na nossa mão ali, né? Eu falo que é o primeiro órgão do ser humano que fica fora do corpo, né? Você bota ele ali longe de você, daqui a pouco você... Onde é que ele tá? Eu preciso dele. Volta e meia a gente tem que voltar nele. Mas você trouxe também, Marcela, um ponto super relevante. Você falou assim, o RH agora tem que trabalhar olhando para a burocracia, tentar simplificar processos, ter esse outro olhar. E esse é um lado do RH que eu ainda não tinha escutado falar tanto. Já tinha alguém, já tinha passado, mas explica um pouco mais assim, você acha que o RH tem que aproximar mais então dessa visão de entender os processos da empresa como um todo, ou ele tem que se preocupar com os processos dele? Explica um pouquinho essa tua visão. Legal. Bom, aqui não tem visão certa e errada. Sim. Tem a que eu acredito, Sim. né? Eu não tenho dúvidas que faz muita diferença o RH estar imerso na realidade do negócio, assim. E essa é uma das coisas que eu mais cobro o meu time, e eu acho que é por isso que eu tenho tido tantos reconhecimentos dos meus pares em falar que esse time é diferenciado. Porque, de fato, eles estão lá não para dar um suporte, eles estão envolvidos, eles estão comprometidos até a ponta ali com o gestor, sabe? Então, eu acho sim, né? Quando a gente fala de RH, qual que é o papel do RH para mim, né? Não é apenas cuidar das pessoas, né? Claro que a gente tem que cuidar das pessoas, mas a gente também tem que cuidar do negócio, a gente tem que garantir as condições ideais, né? Para o negócio prosperar, né? Então, acho que o desafio é a gente encontrar esse equilíbrio. O que é bom para o negócio e é bom também para as pessoas. E eu sempre falo isso pro meu time, falo, gente, não adianta ser bom só para as pessoas. Assim, se for bom só para as pessoas, a gente vai tomar a decisão errada. E se for bom só para o negócio, a gente também vai tomar a decisão errada. Então, é um equilíbrio, né? Sim. Como é que a gente encontra esse equilíbrio? E eu acho que é isso. E a gente só consegue propor soluções que fazem sentido para os gestores, a gente só consegue apoiar os gestores na tomada de decisão e etc., se a gente está imerso no negócio, se a gente entende a realidade dele, se a gente entende a pressão, por exemplo, que um time comercial está tendo, né, num momento de entrega de resultados ruins, de alcance de resultados abaixo do esperado. A gente só consegue entender o nível de exaustão das pessoas se a gente consegue entender o que está por trás, assim, se são, é o sistema que trava toda hora, são 10 sistemas que ele tem que abrir para trabalhar, não adianta eu querer cobrar que a pessoa performe muito bem se as condições que a empresa está oferecendo, né, às vezes em inúmeros sistemas, uma experiência ruim ali, e eu tô cobrando, e eu não tô vendo, por exemplo, o tempo que ela perde
numa mudança de tela entre 3 sistemas diferentes, né? E é isso que você está chamando de arquitetura do trabalho. É isso que eu estou chamando de arquitetura do trabalho, é tentar entender assim, cara, o que compõe aquele trabalho, né? O que aquela pessoa tem que mexer, quais são as ferramentas, quais são os processos, quais são as relações entre áreas. Tem alguma relação ali entre alguma área que tá tortuosa? Se sim, cara, a gente tem que entrar nisso, né? Uhum. E veja, não é que eu tô falando assim, a gente tem que resolver tudo, porque a gente não vai dar conta de resolver tudo, né? E a gente também tem nossas limitações do que a gente consegue atuar. Mas é fazer as provocações, é fazer as conexões, é tentar resolver os problemas conectando as pessoas corretas, né? Porque a gente escuta muita coisa também como RH, a gente faz muito bate-papo, a gente participa de muita reunião, né, de negócio. E eu sempre falo isso para minha equipe, vamos tentar conectar. Poxa, você sabe que tem uma área que está dificultando o processo de outra? Como é que eu coloco essas áreas para conversarem? Como é que a gente bola, se elas não conseguirem sentar para conversar numa conversa franca, porque às vezes, a gente sabe que às vezes não tem maturidade ou não tem abertura, pô, vamos bolar um workshop que a gente vai repensar aqui o fluxo, o processo, vamos a gente entrar com a nossa experiência de desenho de jornada, de mapeamento de jornada, e vamos ajudar as áreas a encontrar os gargalos, né, aonde que a experiência não está ruim, aonde que está travando, aonde que a gente está tendo uma decisão lenta. Então, eu provoco muito o meu time para a gente entrar nisso, né? Eu tenho, inclusive, assim, pontos de contato com todas as minhas BPs quinzenalmente. Uhum. Então, mesmo eu tendo uma gerente que olha para... que faz a gestão das BPs, eu me encontro com elas quinzenalmente para elas me trazerem os problemas que elas mapeiam nas áreas. Porque elas estão imersas nas áreas de negócio. Né? Então, e elas eu que não consigo conhecem estar lá, em né? todas, né? Eu não Legal. consigo estar em todas as reuniões. Então, e eu estimulo muito nesse sentido, né? Para a gente ser esse agente facilitador dentro da empresa, né? E eu falo, gente, ninguém aqui está nos cobrando meta de vendas, venda nova, churn, nada disso, né? Então, assim, a gente tem que ajudar essas pessoas a entregarem esses resultados, entregarem essas metas, porque não é a gente que vai fazer. Né? Sob esse seu ponto de vista, o RH passa a ser uma área que, além de conectar as demais áreas da empresa e facilitar, é um removedor de obstáculos, né? Perfeito, é exatamente isso. Legal. E esse é um conceito que antigamente a gente até tinha do RH fazer esse papel de ajudar as áreas, tentar fazer uma mediação entre líderes, pode fazer isso via um programa de desenvolvimento de liderança, via workshops, mas eu imagino que isso aconteça bastante no dia a dia de vocês, só que você só consegue ter elementos se você conhece o processo, se você conhece o negócio, conhece o indicador que o cara está sendo metrificado ali na ponta, né? Exatamente. E assim, Daniel, tem uma coisa que eu não tiro responsabilidade dos líderes, né? Porque, assim, a gente não pode assumir responsabilidade também de outras áreas, de outros processos. Eu nem tenho essa expectativa que a minha equipe assuma isso. Mas é exatamente esse agente facilitador. Como que a gente usa o nosso poder, assim, de estar em todas as diretorias, porque pensa que nem todas as áreas conseguem transitar por todas as áreas da empresa, né? O RH consegue. Então, como é que a gente usa esse nosso papel, né? De conseguir permear todas as unidades de negócio, todas as áreas. A gente tem informação das pessoas, dos líderes, do perfil de cada um. Como é que a gente usa isso a favor da empresa, né? Como é que a gente facilita isso a favor da empresa? Então, eu acho que é um papel muito importante nosso, né? Nesse mundo cansado que a gente tem falado cada vez mais, né, de saúde mental nas empresas, mas a gente tem visto poucas ações de fato que são efetivas, que são né? estratégicas, que geram resultado, né? Que geram resultados. E eu acho que essa é uma coisa que, assim, que a gente consegue ter muito impacto. Né? Quer ver uma outra coisa que a gente tem muito impacto também, que eu pensei aqui agora? Como é que o RH ajuda a empresa a redefinir o conceito de produtividade? Porque hoje, o que a gente entende como produtividade muitas vezes nas empresas? É o cara que trabalha muito, é o cara que trabalha muitas horas, é o cara que... A pessoa,
né? Mas a gente tem esse pensamento, muitas vezes, de que a produtividade está ligada à carga de trabalho. A quantidade de tempo que você está sentado na cadeira, né? Isso aí já ficou para trás, mas isso muita ainda gente é muito ainda puxa, enraizado nas empresas, muito. Sim. E eu trabalho num ambiente remoto, né? Hoje, o GRAM, 80% dos colaboradores estão no trabalho remoto. A gente não voltou, diferente do movimento de muitas empresas que voltaram para o presencial ou para o modelo híbrido, a gente continuou no remoto. Mas isso ainda é muito comum. Às vezes eu escuto dos meus líderes assim, pô, fui mandar mensagem, a pessoa está ausente no Slack. Ela não deveria estar lá? A resposta simples é não. Não, ela não deveria estar lá. Até porque se ela estiver lá no Slack presente, ela não está fazendo alguma outra coisa, né? Eu falei, olha, depende se ela deveria estar lá. Depende do trabalho dela. Se ela tiver um trabalho que ela deveria estar disponível para atender e tirar dúvidas, ok, que ela deveria estar lá. Se ela tiver... Depende do trabalho, mas tem gente que não tem a necessidade de estar ali de maneira síncrona com você naquele momento, né? Exato. Então, a gente acha que isso mudou, mas isso mudou pouco. Assim, tem um caso que eu vou te contar aqui de um empresário super famoso. Acho que ele não vai ver o podcast, mas se ele ver, ele vai se reconhecer. Ele é super famoso mesmo. E ele falou que na pandemia, quando começou o esquema de trabalho remoto, eles fizeram um esquema de trabalho remoto diferente. Eles fizeram assim: todo mundo entrava pela ferramenta que eles tinham e todo mundo tinha que trabalhar na sala com a câmera ligada. Nossa Aí eu falei, nossa, imagina. O nível de controle que você precisa ter para esse tipo de coisa. Eu acho que já deve ter mudado, mas ele subiu no palco para falar, é assim que eu controlava o time, pessoal. E eu acho que o controle não passa por aí, né? Então, mas é porque é isso. A gente tem esse conceito da produtividade relacionado à disponibilidade, às horas, a isso. E não deveria ser. A gente tem que fazer essa transição da cultura do ocupado para uma cultura do impacto. Né? Na verdade, o que importa é qual o impacto que essa pessoa gerou, qual o valor ela agregou, qual foi a entrega. Porque às vezes eu posso trabalhar 7 horas por dia, mas conseguir fazer uma entrega que gera muito valor para a empresa, né? Então, eu acho que a gente também tem esse desafio no RH de fazer essa transição. E é muito desafiador, porque tem um ladinho nosso que fala assim, pô, mas a pessoa tá ausente, será que ela tá trabalhando mesmo? Né? Será que ela não tá na academia? Será que ela não tá no Netflix assistindo série? Será que ela não tá ali nadando e eu tô pagando o salário dela, né? Sim. E aí a nossa tendência é querer controlar, o que também aumenta o nível de ansiedade das pessoas, né? Tem coisa mais chata do que você ficar sendo fiscalizado o tempo todo, isso gera uma ansiedade, né? Sem sombra de dúvidas. E a tecnologia nos permite hoje ser monitorado o tempo inteiro. Claro. Né? Então, se a gente também não coloca limite, a gente é acionado o tempo inteiro, é ferramenta do trabalho, é WhatsApp, né? 1 milhão de coisas o tempo inteiro. Então, como é que a gente também coloca esse limite? Esse limite ele é importante, né? Para a nossa saúde mental. E quais são os limites que você tem usado? O que você tem de estratégia? Me fala um pouquinho disso. Pessoalmente, Marcela? Pessoalmente, porque eu imagino que quando a gente senta ali com a Marcela, a agenda tá lotada, tem que priorizar uma série de coisas. E como é que você faz para cuidar um pouquinho da tua saúde mental? O que você prioriza? O que você deixa de lado? Conta um pouquinho. Esse é um desafio, mas eu acho que eu tenho evoluído muito. Assim, eu brinco que eu precisei ter um câncer, né? É triste, mas eu precisei ter um câncer para começar a olhar mais para minha saúde, né? Hoje, uma coisa que eu não abro mão é de fazer minha atividade física. E não abro mão mesmo, assim. Está bloqueado na minha agenda do trabalho o horário que eu saio para fazer as minhas atividades. Legal. Sabe? Porque não virou mais uma opção para mim, né? Eu preciso disso e eu começo a perceber o impacto disso no restante do meu dia, né? Do meu ânimo, da minha disposição, da minha produtividade, enfim. Então, isso é uma coisa que eu realmente não abro mão mais, né? Então, atividade física é uma coisa. Inegociável. Inegociável. A outra coisa é o momento com a minha família, porque me reenergiza, assim, né? Então, eu gosto de almoçar todo dia com a minha família, né? Porque é o momento que eu consigo desligar, a gente senta na mesa juntos, a gente fala de como foi amanhã, o que vai ser à tarde, como é que foi. Então, momentos com a minha filha, com meu marido, são importantes para mim e eu também não abro mão.
né? Ótimo. É claro que, um dia ou outro, não deu para almoçar, vou ter que ficar. Isso acontece, faz parte do dia a dia, mas eu não gostaria que isso fosse o de sempre, assim, né? A Que essa rotina rotina, deixasse de existir, né? Então a gente exatamente. está falando de saúde e família como dois Família grandes como dois grandes pilares pilares contínuos. contínuos. E uma coisa que eu comecei a fazer desde o ano passado, que eu tenho gostado muito, é ter um hobby, assim. Chegou uma época que eu parei e pensava, falei, gente, eu não tenho um hobby, né? Assim, eu preciso ter um hobby. Mas é isso, assim, eu comecei, né, a desenvolver alguns hobbies, assim. Então, sei lá, exemplo, comecei a montar quebra-cabeça. Eu amo, assim, é uma coisa que, enquanto eu Olha, tô montando quebra-cabeça, eu não penso em absolutamente mais nada. Eu desconecta. me desconecto de um jeito, assim, que eu não lembro do trabalho, eu não lembro de perguntas, sabe, assim, de coisas que eu tenho pra fazer. Eu tô concentrada, um trabalho de altíssima concentração, encontrando peças que se encaixam e tudo. Isso para mim tem sido assim muito revigorante, assim, né? O tempo que eu paro para fazer isso. Claro que tem outras coisas que a gente faz, gosto de cuidar de planta, gosto de ler e tal, mas o quebra-cabeça tem sido realmente algo que eu tenho gostado muito. Legal. E aí, o que que Ó, eu você, acho você quer que dar um presente pra Marcela aí, ó, já dá um quebra-cabeça pra ela, Gente, viu? ganhei vários de Natal, inclusive. Tô com vários para montar. Boa, boa. Mas eu acho que passa por aí, sabe, Daniel? Assim, pra gente conhecer os nossos limites, Uhum, a gente estabelecer o que é inegociável, uhum. né? E de fato o que foi negociável é inegociável pra você, né? Não, você tem que ser firme naquilo, porque é muito fácil você Se se perder, né? perder, né? Excesso de Então, estímulos, oportunidades, sim, né? sim. Atividades. E isso foi uma coisa, assim, que o câncer me ajudou muito, assim, é colocar o problema do tamanho que ele tem. Porque eu acho que quando a gente se depara com uma situação em que, cara, você pode morrer, você entende que, tipo, só não tem solução na vida pra morte, porque o resto, Daniel, a gente vai resolver. É Né? verdade. E isso é uma coisa que eu falo pra minha equipe, às vezes a minha equipe fala assim, chefe, nossa, mas a gente traz o problema pra você, a gente tudo nervoso, ansioso e desesperado, e você vai numa serenidade Relax. e resolve e dá uma calma pra gente. E eu falo pra eles, eu falo, gente, a única coisa que a gente não vai resolver é a morte, o resto a gente vai dar um jeito. Né? A gente vai renegociar prazo, a gente vai deixar de fazer alguma coisa, a gente vai pedir desculpas quando a gente erra, a gente vai lá assumir um erro e por aí vai. Então, assim, isso é uma coisa que a maturidade, a maternidade também e todo o processo, né, que eu passei de tratamento e tudo, hoje eu tenho muito mais serenidade, assim, para colocar limite, para falar não, né? Então, assim, Marcela está precisando de tal coisa, tal, sua equipe consegue fazer? Não. Infelizmente, nesse prazo eu não consigo, mas se você me der mais 1 ou 2 dias, eu consigo e vou fazer no maior prazer, né? Não é o não infantil, não, não posso, não, não vai, Não não é um vai não de fazer. birra, né? Não é o não de Ah, não quero birra, fazer isso aqui, não mas é gosto de um não você. que abre para uma negociação, um não que, Sim. cara, nessas condições eu não consigo. A gente Uhum, consegue flexibilizar alguma coisa, né? uhum. Então é isso, assim, é essa clareza também do que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, né? Tão Legal. importante quanto o que vamos fazer é a gente ter a clareza do que a gente não vai fazer. Nada Né? como conversar com uma administradora para falar de Pareto, né? O 80, 80% que vai 20, gerar o resultado com exatamente, 20% com de 20% de esforço, né? esforço. Às vezes não é um 80-20 perfeito, mas vai um 70-30 já anda Vai muito muito bem, próximo né? disso, né, Então, Daniel? e É é isso mesmo. importante, eu estava escutando aqui, pensando nas coisas que você estava falando, quando a gente olha para um contexto corporativo das grandes empresas onde você passou e tudo mais, eu acho que ali existe uma realidade. Quando a gente vem para o mercado de empresas médias ou empresas até menores ali em potência, entrega, mas que ainda assim tem faturamentos, tem áreas de gestão de pessoas, tem profissionais, não tem 30, 40, 50 profissionais de RH, mas tem 5, tem Uhum. 10. Que dica que você dá, Marcela, para essa pessoa que está lá gerenciando um grupo de 5, 10 profissionais de RH, mas uma empresa muito menos madura nessa questão de gestão de pessoas, de saúde mental, e que às vezes o dono da empresa tem esse modelo ainda de pensar lá atrás que tem que olhar para a cadeira, que tem que controlar a cadeira, que tem que estar presente, mas se você tivesse no papel desse gerente de RH,
que estratégias você usaria? Legal, ótima pergunta, Daniel. Assim, porque é a realidade de 80, muitas 90% das empresas, empresas. exatamente. O que que eu acho? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter muita consciência da onde a gente está, do ambiente que Uhum, nós estamos. uhum. Então, também não adianta eu achar que eu estou no Google, né, e eu tá numa empresa, às vezes, mais conservadora, com um dono mais avesso a risco, mais controlador, e etc., porque a abertura para as iniciativas, para as coisas, não vai ser a mesma, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa a gente tem que ter consciência de onde a gente está e a gente não pode, a gente tem que dosar um pouco a nossa expectativa, sabe? Entender que a jornada vai ser mais longa, né? Mas ela pode acontecer, né? Essas viradas, o nosso impacto, né, como RH, ele vai acontecer. Só que às vezes ele vai ser mais devagar, né? Então acho que a primeira coisa é a gente ter esse entendimento até para a gente não se frustrar e para a gente também não enlouquecer a organização, porque às vezes a gente chega com Muita sede ao pote, com muita muitas sede ao pote. Eu ideias, quero né? mudar tudo, eu quero fazer tudo e tal. E a E às vezes organização você não tá pronta, né? assusta, né? Você gera anticorpo, né? Gera É verdade. resistência. É verdade. Então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é entender o que é possível ser feito. Então, comece com quick wins, né? Assim, pense em ganhos rápidos que você pode ter, né? Coisas que vão gerar impacto rápido e que às vezes não vai ser a coisa mais disruptiva, não vai ser aquilo que vai virar a chave de tudo, mas as pessoas que estão em posições de decisão, né? Os sócios, os diretores, vão olhar e vão ver valor, porque aí a gente vai ganhando espaço e vai ganhando confiança. Então, Cara, você falou uma coisa aqui que eu fiquei muito pensativo agora. Quando você chega com muita força, com muito apetite em um lugar, você acaba gerando anticorpo, anticorpo. porque a mudança é tão forte que você quer implementar que a organização não está Se pronta. arma contra você. Aí, na verdade, é mais difícil você fazer essa transição, essa Caramba, passagem. isso é muito relevante que você falou, porque acontece demais, acontece muito. E aí você quebra o primeiro padrão de confiança que você deveria gerar Exatamente. para poder começar o processo de mudança, né? Exatamente. Porque, assim, alguém gosta de mudar? Ninguém gosta Não, de mudar, Daniel. não. É custoso, né? Assim, é desconfortável. Ninguém gosta de mudar. Então, assim, imagina, a pessoa tá lá com a empresa dela que ela construiu e tá gerando resultado, tá crescendo. Por que alguém vai mexer no meu negócio aqui, né? Quer mudar tudo aqui? Não, peraí. E outra coisa, assim, a pessoa chega lá, a empresa até gerava resultado, tá gerando menos agora. Aí vem uma pessoa de RH para falar, olha, talvez seja por essas questões. Não, Sim, não, não. É muito mais fácil para o empresário ou para o diretor que está à frente da operação falar, é um contexto de mercado. com certeza, com Foi tal certeza. coisa no marketing, né? Para poder se Aham. blindar, A para poder concorrência ficar. entrou com uma ação e, enfim. Exatamente. Mas é isso. Então, eu acho que essa é uma dica que eu sempre segui, tá? Todas as posições, quando eu chego nova num lugar, eu tento não chegar com o pé na porta. Assim, eu tento, cara, deixa eu entender o perfil, deixa eu entender aonde dói mais. Normalmente, eu começo, sabe por onde? Organizando recrutamento e seleção, atração e seleção. Sério, então Sério. o processo básico, né? Processo básico. Mas sabe por quê? Porque dói Porque muito dói, no gestor. porque dói. É onde o gestor sente mais a É verdade. falta. Então, normalmente é onde eu começo. Eu falo, cara, o cara tá insatisfeito que as vagas demoram para ser fechadas. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou montar um time interno, eu vou contratar uma consultoria para me apoiar nisso, mas eu vou resolver a dor desse gestor. É verdade. Porque se eu resolver a dor desse gestor, eu ganhei ele. E aí, ele nas próximas ações, ele vai estar muito mais aberto para qualquer mudança que eu propor. Uhum. Então, pegue a dor mais forte, mais latente e tente resolver uma dor. E aí ganhe seu espaço, ganhe relevância, que a abertura para as próximas vai ser muito maior. Então vamos lá. Dica de ouro. Faz um diagnóstico. Levanta quais são as 2, 3 principais dores de gestão de pessoas que esse gestor tem Isso. e resolve uma bem muito resolvida. bem feita. Não Show. dispersa energia, não. Tá. Foco nessa dor. Foco em uma dor. Promete, vai lá e fala, Vai lá e cumpre. é isso aqui que eu vou resolver. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem. Resolveu, mostra o resultado, metrifica, entrega Isso. lá para ele.
Pronto, agora vamos para o próximo passo? Aí você começa. Eu fiz isso em todas as empresas que eu passei. Então, assim, eu asseguro vocês que funciona. A Marcela estava escondendo o jogo aqui, ó. Que eu perguntei para ela o que que mudava na carreira dela. Aí, ó, o que que muda? Mas Fazer é esse isso. diagnóstico, escolher uma dor e resolver essa dor. Mas você concorda comigo que não deixa de ser assumir riscos? Ah, Porque com a partir do certeza, momento que eu com falo assim certeza. pra você, essa é a sua dor, eu vou resolver. Eu tô me comprometendo aqui com você que eu vou resolver. Eu tô colocando na reta aqui, né? Então, isso é sair da zona de conforto, né? Você Basicamente, acho que lá na B2 a gente faz isso umas 300 vezes no ano, pelo menos. Porque olha só, todo projeto que a gente vai fazer é verdade. é para resolver uma dor. É verdade. Ninguém vai contratar a gente, ó, aqui tá soft, tá tranquilão, É. eu vou contratar vocês Com pra certeza, dar Daniel. um tapa aqui, mas já tá tudo muito bem. Não vai. Vaga, a mesma coisa. A gente faz processo seletivo, a mesma coisa. Programa de desenvolvimento de liderança. Ninguém contrata também porque os meus líderes já estão voando, já entregam, que é uma maravilha. Vou só fazer uma pincelada. Claro, Então, todo projeto que a gente fecha é exatamente isso, é uma dor. Por isso É que eu tô falando assim, verdade. que é um insight legal, porque eu já falo isso com o time, mas quando a gente vai para o mundo corporativo, são microempresas que você tem ali dentro, né? Uhum, A área de marketing é uma agência que está ali à uhum, disposição para entregar produto para a área finalística. perfeito. A área de RH está ali como uma consultoria de RH interna, entregando os produtos para as áreas finalísticas. E assim você vai falando com o financeiro, com o administrativo, com todo mundo de um CSC ou das áreas administrativas, das áreas meio. Sim. E se você for para a área finalística, aí piorou, porque são eles que geram as receitas por si só. Então, eles são também motores de resultado de crescimento da empresa. Muito legal. Essa reflexão acho que vale para todos os profissionais, é uma Vale. dica super E para valiosa. qualquer nível, sabe, de profissional, Daniel, eu acho que é isso, assim, acho que tem uma coisa, a gente não pode correr de problema. É outra coisa que eu falo muito pro meu time, eu falo assim, gente, a gente tá aqui porque tem problema para resolver. O dia que não tiver mais problema para resolver, estiver tudo redondinho, rodando, tal, aí pode botar uma máquina aqui, Todo mundo né? Bota um desempregado. robô e a gente vai embora. Então, a gente tá aqui para resolver problema. Enquanto a gente resolve problema, é que a gente tem valor, que a gente agrega valor. Então, esse negócio, eu falo pro time assim, às vezes a pessoa te procura e fala assim, isso não é comigo, não. Cara, isso não existe. Pra mim, assim, isso não existe, eu não aceito no meu time, sabe? Porque isso não é comigo. Pode até não ser, Sim. mas você vai ser o facilitador para essa dor ser resolvida, né? Você vai agregar valor de alguma maneira para aquele gestor, para aquele colaborador que te buscou. E você agrega valor por conta das relações humanas que você Sim. tem a possibilidade de fazer as conexões que você já citou, né? Perfeito, que a gente passa e permeia todas as áreas da empresa, unidade de negócio, enfim. Muito legal, muito legal. Marcelo, o papo tá maravilhoso, mas... Já vai acabar? Tá Não vendo? acredito. Tô Não falando. acredito. Vou ter que pedir mais um episódio aqui. Ó, então já fica combinado eu fazer depois mais um episódio aqui com a Marcela. Mas eu já tô saindo até revigorado para trabalhar um pouco mais, né? Poxa, meio cansado e tal. Depois desse papo, várias ideias muito legais. Acredito que, primeiro, você é uma profissional que tem uma carreira incrível. Então, te dar parabéns Obrigada. aqui por tudo que você já construiu. E falar que a gente vai fazer sim outros episódios contigo, colocar em outras ideias para a gente executar. Legal. Mas muitos insights com a Marcela, pessoal. Mapeia então diagnóstico, dores, escolhe uma, entrega. E o que eu acho que também é muito relevante é a questão da gente conhecer os processos da empresa, cada vez mais a gente entender o que cada um entrega. Eu gosto de falar muito que a descrição de cargo das pessoas fala muito sobre o que elas têm que gerar de resultado, independente da quantidade de horas que elas trabalham. Se você conhece bem a descrição de cargo, se você conhece bem o que as cadeiras fazem, que é e o esperado, processo é entregue no final, os inputs, outputs, quais são as cadeiras envolvidas naquele processo, você tem um mapa muito bom. Eu acho que casa muito com o que você está trazendo também. Então, muitos insights legais que a Marcela trouxe aqui pra gente, pessoal. Espero que você tenha gostado da experiência. Foi uma delícia o papo. Que bom. Espero que vocês também tenham gostado. Acho que a gente tem um papel muito importante. Acho que o RH nunca foi tão estratégico. Mas vai ser estratégico se a gente quiser ser estratégico. E se nós soubermos construir esse caminho, construir esse caminho. com essa questão do diagnóstico ajuda, a questão de entender os processos certeza. ajuda muito, a questão da gente entender que mudou o conceito de performance foi outra coisa que você trouxe aqui, Sim. super legal também. Sim. Agora,
produtividade está ligada a impacto, pessoal, não a carga horária, não é, né, quantidade de trabalho. E eu acho que é isso. A gente tem um desafio grande de viver neste momento que estamos. A tecnologia avançando muito rápido, as mudanças muito rápido. Isso gera uma ansiedade nas pessoas, né, Daniel? Assim, de como se manter atualizado, como se manter relevante. Então, acho que a gente tem um papel como RH crucial aqui, né? De ajudar as pessoas a terem essa mentalidade, né, de desenvolvimento contínuo. A gente tem um papel fundamental para a gente manter a relevância das pessoas no mercado, desenvolvendo pensamento crítico, pensamento sistêmico da organização, empatia, criatividade. A gente tem um papel fundamental quando a gente consegue ser um facilitador dessa arquitetura de trabalho. Então, assim, o RH, sinceramente, hoje para mim é uma das áreas mais importantes, estratégicas de qualquer negócio, né? Mas a gente tem que entender que tem uma jornada para a gente fazer. Ela dá trabalho, né? Ela não é fácil, mas ela é muito recompensadora quando você vê que a gente consegue fazer o bem para as pessoas e ajudar os resultados do negócio. Então, Muito vale a pena. bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pela tua Obrigada. presença. Foi ótimo. Tô levando muitos conteúdos, já vou aplicar algumas coisas na B2 também. Legal. Pessoal, obrigado mais uma vez a vocês que estiveram aqui no B2Cast. Pessoas mudam o jogo e olha a relevância que a Marcela teve nesse episódio aqui, com muitos insights. Então, anota, coloca no seu diário ali, coloca no seu roadmap e vai implementar uma mudança que a Marcela trouxe para você. Já vai ajudar você a mudar o jogo da sua organização. Nos vemos em breve, até o próximo episódio e até mais.